Existe uma coisa que ninguém te conta sobre conseguir o que você quer na vida. Não é sobre trabalhar mais, não é ser o mais inteligente, não é ter os contatos certos. É parar de se importar. Mas calma, não é o jeito que você tá pensando. Não tô falando de virar uma pessoa fria, sem sentimentos, sem empatia. Tô falando de algo muito mais profundo e poderoso. Existe um princípio que a ciência já comprovou, que os filósofos estoicos ensinavam há mais de 2000 anos. É que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo praticam sem nem perceber esse princípio que se chama a lei do efeito reverso. E nos próximos 10 minutos eu vou te mostrar como exatamente ele funciona e apresentar para você como usar isso ao seu favor hoje mesmo. Deixa eu te contar aqui sobre uma experiência mental que vai mudar a forma que você pensa. Imagina duas pessoas tentando dormir. A primeira deita, fecha os olhos e pensa: eu preciso dormir agora, tenho uma reunião amanhã cedo. Eu preciso dormir, e não tira aquilo da cabeça que ela precisa dormir naquele momento. A segunda só se deita, fecha os olhos e simplesmente para de se preocupar com o sono. E adivinha qual das duas dorme primeiro? Isso não é coincidência, isso é ciência. Quanto mais você força algo, seja um sono, seja uma aprovação de alguém, seja um cliente, seja um relacionamento, em relação a tudo, mais o seu cérebro ele sabota você. E eu sei porque eu já vivi isso. Teve um momento na minha vida que eu queria desesperadamente que as pessoas gostassem de mim. Eu mudava minha opinião, minhas palavras, meu jeito de ser. E sabe o que acontecia? As pessoas se afastavam, as oportunidades sumiam e eu ficava cada vez mais invisível. Até que eu descobri que o problema não era eu. Era quando eu me importava com o que os outros pensavam de mim. E aqui é onde fica mais interessante. Pesquisadores da Universidade de Michigan fizeram um estudo e descobriram algo assustador. O cérebro humano processa a rejeição social na mesma forma que processa a dor física. Isso significa que alguém te ignora, te rejeita ou não te dá atenção, seu cérebro reage como se você tivesse levado uma pancada. E é por esse motivo que uma rejeição pode doer tanto. Mas aqui está o problema. Quando você começa a ter medo dessa dor, você começa a moldar todas as suas ações em torno de evitar ela. E você para de falar o que pensa, para de pedir o que quer e para de agir com autenticidade. E aí é que entra a lei do efeito reverso, um conceito que o filósofo estoico Epicteto descreveu há 2000 anos, mas que a neurociência moderna só confirmou recentemente. A lei do efeito reverso. Quanto mais você busca desesperadamente por algo, mais você ativa no seu cérebro o sistema de ameaça. E esse sistema faz você agir de forma ansiosa, tensa e pouco atraente. O inverso também é verdade. Quando você para de se importar com aquilo, você age com calma, presença e confiança. E as coisas naturalmente começam a aparecer. Isso não é mágica, é biologia. Quando você está muito ansioso para agradar alguém, a pessoa sente isso, o seu tom de voz muda, sua linguagem corporal muda, você para de ser você e começa a ser o que você acha que ela quer que você seja. Então a grande pergunta é: como parar de se importar sem virar um robô sem sentimento? A resposta não é suprimir o que você sente, é entender de onde vem esse medo de ser rejeitado. Pensa comigo, você já passou por situações em que teve medo de falar sua opinião e ficou quieto? Já evitou mandar mensagem para alguém com medo de parecer insistente? Ou até já aceitou algo que não queria só para não decepcionar a pessoa? E tudo isso tem um nome: dependência de validação externa. E ela é construída ao longo dos anos, desde criança, quando aprendemos que para ser amado, precisamos nos comportar de um jeito específico. Só que tem um problema: quando você constrói sua vida em cima de aprovação dos outros, você nunca tem um controle da sua própria felicidade. Porque sempre vai ter alguém que não gosta de você, nem do seu jeito, e sempre vai ter um cliente que não fecha, ou um amigo que some, ou uma pessoa que te ignora. E se você depender de todos esses resultados para se sentir bem, você está jogando um jogo que nunca vai ganhar. A virada de chave acontece quando você percebe que não precisa da aprovação de ninguém para existir, agir e para ser quem é você. E muitas pessoas confundem isso com arrogância, mas não é. Isso é liberdade. E agora eu vou te dar 3 práticas concretas para aplicar isso na sua vida. E isso não é teoria, é algo que realmente funciona. Módulo 1. O desapego intencional. Antes de qualquer interação importante, uma venda, uma conversa difícil, uma mensagem que você queira mandar,
Se pergunte: e se a resposta for não? E se não der certo? Eu ainda vou estar bem? Se a resposta for sim, você age a partir da força. Quando a resposta for não, você precisa trabalhar mais o seu estado interno antes de agir. Prática 2. O método dos estoicos. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle, que é basicamente separar o que está no seu controle e o que não está. Você controla o seu esforço, a forma que você fala, sua autenticidade. Agora, como a outra pessoa vai reagir, o que ela vai pensar, o que ela vai achar de você, isso você não consegue controlar. Então pare de gastar sua energia naquilo que você não controla. E coloque toda a energia que você tem no que você consegue controlar, no que está sob seu controle. Faça seu melhor, não ligue para a opinião dos outros, não tenha vergonha. Porque na verdade, no fundo, ninguém liga para você. Então sempre dê o seu melhor em qualquer lugar que você for, sempre faça aquilo que você sente que está fazendo certo. E mais uma vez eu digo, não ligue para aceitação e nem para a opinião de quem está ao teu redor. Prática 3. O réframe da rejeição. A próxima vez que alguém falar com você de um jeito que você não gostou ou lhe tratou de uma forma que você não queria ser tratado, ou até mesmo te rejeitou, pense nisso. Isso não é sobre você, isso é sobre o contexto daquela pessoa. E se você finalmente começou a ser você e começou a fazer algo que finalmente você queria, mas mesmo assim ficou incomodado com o que os outros vão falar, com medo de como os outros vão reagir, põe isso na cabeça. As pessoas já estão ocupadas demais pensando na sua própria vida, nos seus próprios problemas, e talvez ela nem olhe para você e nem ligue para o que você está fazendo. Talvez ela julgue, mas ela vai esquecer. Isso vai passar. Já já você vai continuar sendo insignificante para ela. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta antes de terminar. Quantas oportunidades você já perdeu porque ficou se importando demais com o que os outros iam pensar? Quantas conversas você não teve? Quantas ideias você não executou? Quantas versões melhores de você mesmo você segurou? A lei do efeito reverso não é sobre indiferença, é sobre liberdade. É sobre agir a partir de quem você é e não a partir do modo de que os outros vão dizer. Porque, ironicamente, quando você para de precisar de aprovação das pessoas, você começa a atrair muito mais relacionamentos, resultados e oportunidades. E o desapego, ele não é uma fraqueza, ele é o maior sinal de força que existe. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero que você me ajude em uma coisa agora. Deixe um comentário aqui embaixo com a palavra livre. Isso me diz que você entendeu a mensagem e me ajuda o algoritmo levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir isso. E se você ainda não é inscrito, o botão tá bem aí, porque os próximos vídeos vão aprofundar mais ainda esse caminho. Até o próximo.